anos, o número de freiras na capital baiana caiu quase pela metade. Já foram mais de 760, agora são 424. Algumas congregações ficaram reduzidas a um terço. A chamada crise vocacional preocupa sobre o andamento das atividades das Irmãs. Na terceira e última reportagem da série Vocação para a Fé, o questionamento sobre o futuro das congregações religiosas. Até há espaço para noviças. Mas será que ainda existe interesse das jovens atuais? Tanto nos conventos maiores quanto nos menores, quartos vazios dão sinal de que existe espaço para novas irmãs. Na capital baiana, observamos um fenômeno que ocorre em todo o mundo: a redução no número de freiras. Onde estão as noviças? Para se tornarem freiras, as religiosas precisam passar por algumas etapas. Começam no aspirantado, frequentando as atividades do convento, mas ainda morando com as suas famílias. Em seguida, passam para o postulantado, que é a primeira etapa do estudo formal das normas da congregação, até se tornarem noviças e já serem consideradas irmãs das irmãs. Os passos seguintes são os primeiros votos de castidade, obediência e pobreza, além dos votos perpétuos, com a confirmação definitiva da sua vocação para a fé. Irmã Maria Leonete, que vive no convento Dom Amando, iniciou sua formação como freira aos 18 anos de idade. Só da minha terra entraram, tinha mais ou menos umas 10, né? E foram, cada uma no seu tempo, se tornando freira, outras retornaram para a família, né? Porque nem todas ficam, né? Vai para fazer essa experiência e depois, se gostar, se tem a vocação verdadeira, elas ficam. Inclusive da minha turma tinha bastante. Aí depois eu fiquei sozinha, né? Na sua trajetória como freira, irmã Leonete atuou em diversas missões. Passei pela pastoral, que a pastoral é mais comunidade, serviço nas paróquias. Aí depois que eu fiz faculdade, aí eu fui administrar um hospital. Lá em Olinda, administrei esse hospital, passei 12 anos. Então significa que a vida religiosa é uma vida muito ativa, é uma vida que nós não ficamos ociosas, né? Atualmente, na Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, 8 religiosas moram no convento. Nenhuma delas está em processo vocacional. Mesma situação encontrada na Sociedade das Filhas do Coração de Maria, onde também não há noviças. Nós estamos passando por uma crise vocacional muito grande, congregacional e da vida religiosa no mundo. A gente só fala o que a gente pede, austeridade, mas a gente não percebe a beleza do que é você responder afirmativamente ao que Deus te propõe. A beleza de estar aqui falando de uma coisa que a gente considera importante. A beleza de que é você servir as pessoas, que as pessoas não querem servir. E o serviço é maravilhoso, te liberta. Longe de dizer que você vai ficar presa, pelo contrário, é uma libertação. Segundo dados da Arquidiocese de Salvador, nos últimos 10 anos houve uma redução de cerca de 44% no número de freiras na capital baiana. Em 2013, haviam 762 religiosas na cidade, enquanto em 2023 esse total caiu para 424. A congregação com a maior quantidade de freiras era Religiosas do Santíssimo Sacramento, as Sacramentinas, com 124 irmãs. 10 anos depois, esse número chegou a 39. Essa professora de Ciências em Religião aponta quais seriam as principais causas do que as irmãs chamam de crise vocacional. Então, hoje a gente vem enfrentando a diminuição da procura e o envelhecimento daquelas mulheres, né, que estão ali naquele espaço. Se a gente for pegar as pesquisas de alguns tempos atrás, alguns séculos, era uma escolha, algumas ainda têm a vocação, outras era a escolha que ela tinha que fazer para ter uma oportunidade, para ter uma ascensão de estudo, de trabalho. Aos 77 anos, irmã Ana
é a mais velha entre as carmelitas descalças. No seu tempo de noviça, ela temia pelo futuro do convento. 4 monjas e eu noviça. 5. E eu percebia que elas sofriam, porque não chega ninguém. Como vamos fazer? Até pensava, às vezes, de pedir irmãs de outros carmelos, quem sabe, para vir ajudá-las e tudo. No início vieram as irmãs do Rio Grande do Sul. Maria Tereza nasceu no ano que eu fiz profissão solene. Eu fiz em fevereiro, ela nasceu em junho. E veio para cá, está aí. É uma ótima irmã. Com medo de ficar sozinha, irmã Ana sempre rezava pela chegada de novas irmãs. Eu me lembro que eu tenho um diretor espiritual e às vezes eu falava para ele, puxa, não vem ninguém dizer, Ana, faça umas adorações a Jesus na Eucaristia. Ele dizia assim. E aí eu conversando, eu falei para a madre da época. Aí nós começamos a fazer. Até hoje fazemos, toda quinta-feira à tarde nós fazemos essa adoração. As orações deram certo. Hoje, no convento localizado no bairro de Brotas, vivem 16 irmãs. Dessas, 9 são noviças, como é o caso de irmã Terezinha. Apesar de viverem enclausuradas, as carmelitas descalças encontram formas de estar inseridas na comunidade, como através do perfil do Instagram, no qual divulgam suas atividades. Eu vejo essa divulgação também dos nossos santos carmelitas na internet e dessa busca de Deus. Embora haja uma escassez de vocações, por outro lado a gente começa a ver também uma busca de Deus crescente por parte de algumas pessoas. E a gente vai encontrando, quando a gente procura sobre oração, eu encontro logo o Carmelo, né? Então o Carmelo é uma resposta, eu acho que isso atrai uma das coisas que fez com que muitas jovens buscassem o Carmelo, né? Nas enclausuradas de Brotas, nas irmãs que passam despercebidas no bairro de Ondina, nas freiras que seguiram na missão iniciada por Irmã Dulce. A esperança de que novas mulheres ouçam o chamado da fé. Se vocação é chamado, é preciso estar atento, é preciso se abrir a essa escuta, né? É preciso cultivar um ambiente favorável a isso, né? No contexto moderno, nós estamos assim um pouco defasando essa realidade que é de grandeza pessoal e humana da nossa humanidade, né? Se Deus chama a gente, Deus capacita a gente. Tem vezes que a gente não precisa saber muita coisa, que Deus que vai capacitando cada dia. Trabalho sensível e relevante. Você pode rever essa e as outras 2 reportagens da série Vocação para a Fé no YouTube da TV Aratu, @TV Aratu Oficial, e também no perfil do Instagram, @TV Aratu.